Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de 3 inscritos no canal, os quais fazem uma pergunta similar com complementos entre elas. Então, é uma resposta para o Mário de Goiás, para a Suelen do Rio de Janeiro e para o Edu do Rio Grande do Norte. Eles perguntam sobre os bicos de papagaio. O que são bicos de papagaio, qual a cura, qual o tratamento, se tem algo que possa se fazer para aliviar as dores. E eu vou tentar então nesse vídeo de hoje elucidar um pouco melhor para vocês sobre esse tema, que eu sei que também é dúvida de muitas e muitas outras pessoas. Enfim, a todos que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, sugestões, perguntas como eles, e na medida do possível eu estarei aqui respondendo pessoalmente elas para vocês. Bem, o que são bicos de papagaio, esses bicos de papagaio que tanto se fala? Os bicos de papagaio, essa exostose óssea, essa neoformação óssea, essa formação óssea que se localiza, no caso, nas vértebras da coluna vertebral, são resultado de um processo degenerativo da coluna, mais precisamente devido a um grau de instabilidade que essa vértebra apresenta. Ou seja, essa exostose óssea, ou o osteófito, como nós chamamos tecnicamente, nada mais é do que uma neoformação óssea, ou seja, é uma formação de osso, uma espícula óssea que o corpo ele acaba criando no intuito de estabilizar aquela coluna vertebral que se encontra instável. E quando eu falo instável, não quero dizer como tá luxada ou saiu fora do lugar, não tem nada a ver com isso. O que acontece é que essa vértebra, ao longo dos anos, essa coluna vertebral, o disco intervertebral, todos os sinais degenerativos começam a desidratar, perder altura, gerar uma certa instabilidade articular, o que com o tempo, essa instabilidade entre essas vértebras supra e infrajacente começa a fazer com que esse osso ele comece a criar beiradas a mais, essas espículas ósseas, no intuito de ganhar mais estabilidade. Então é como se fosse uma vértebra sobre a outra aqui, essa vértebra se encontra com uma certa instabilidade, tá? Mas isso são micro-instabilidades. Não são instabilidades como muitas pessoas falam, eu fui no quiroprata, minha coluna estava fora do lugar, ele foi lá, manipulou, colocou no lugar. Não tem nada a ver com isso, tá? E isso também é uma história para um outro vídeo também, que isso também não confere, tá? Mas seria basicamente isso, eu tenho uma vértebra sobre a outra, tá? Essa vértebra tem uma certa instabilidade e essa instabilidade faz com que esse osso comece a criar uma neoformação óssea para buscar o que? Estabilidade para essa vértebra, né? Então, o osteófito, ou bico de papagaio, nada mais é que essa formação óssea a mais começa a se formar nessas beiradas com o intuito de buscar estabilização vertebral. Isso é característico de um processo degenerativo e não quer dizer que o fato de você apresentar um exame de imagem com osteófitos marginais, os quais são muito comuns nos exames de imagem, que você tem algum problema na sua coluna. A coluna, isso faz parte também de um processo degenerativo fisiológico do próprio corpo. É claro que nós podemos encontrar processos de osteófitos em pessoas mais jovens, o que não confere também pela idade dessa pessoa, o que faz remeter que alguma coisa realmente não está muito correta ali. Porém, desde que este paciente não apresente sintomas dolorosos que não necessariamente vêm por causa de um osteófito, o osteófito ele não dói, né? Esse paciente ele apresenta osteófitos na coluna
porque essa coluna se encontra de certa forma mais instável, ou ela está passando por um processo de sobrecarga exagerado, o que faz com que ela busque essa estabilização fisiológica. Tudo bem? Então, o fato de o seu exame de imagem acusar lá presença de osteófitos marginais, isso não quer dizer que é isso, que esses bicos de papagaio que estão gerando dor na sua coluna. Tudo bem? Então, é preciso ter uma correlação entre um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta através de uma avaliação detalhada para saber se realmente é relevante ou não as alterações que o seu exame de imagem possa estar apresentando. A partir do momento que esse bico de papagaio, esse osteófito, ele foi instalado ali na coluna, ele já se instalou, ele já está presente, nada irá fazer com que ele reduza ou suma da sua coluna. Ele vai continuar lá para o resto da sua vida. O importante é o profissional, o fisioterapeuta, poder avaliar e identificar se essas alterações que você vem apresentando na coluna, elas estão gerando sintomas que sejam pertinentes às queixas que você apresenta. Elas têm correlação clínica, tá? Pois eu tenho pacientes com uma coluna às vezes extremamente degenerada, um paciente que quando você chama ele aqui de lado, ele tem que rodar em bloco, porque ele não tem mais, ele já perdeu muito da mobilidade da coluna, mas esse paciente, apesar de ter uma grande limitação da amplitude de movimento, esse paciente não apresenta dor, tá? Então, pode ser que no intuito de ganhar mais mobilidade para esse paciente, aí sim eu comece a trazer dor para ele. Por quê? Porque esse é um processo que muitas vezes ele vai se instalando de forma lenta e progressiva. Isso não é de um dia para o outro, isso não ocorre de uma forma abrupta, isso ocorre de forma lenta. Ou seja, o corpo ele vai se adaptando ao longo dos anos, levando a estas alterações de caráter degenerativo, né? São bem características do processo de artrose, do processo degenerativo da coluna, assim como as alterações degenerativas de disco vertebral, como desidratação do disco intervertebral, as artroses facetárias, ou seja, entre as superfícies articulares. Então, caso o paciente ele apresente sinais e sintomas, o fisioterapeuta é o profissional que vai identificar o comportamento desses sinais e sintomas e então estabelecer uma prescrição terapêutica que atenda às suas necessidades. Tudo bem? Então, assim, o que eu queria deixar claro nesse vídeo para vocês é que não é o fato de ter o bico de papagaio, o osteófito, que você tem que ter sintomas dolorosos, tá? E nenhum tratamento, medicação, nem nada vai fazer esses osteófitos sumirem. Por quê? É como se fossem as ruguinhas que ao passar dos anos vão se instalando no rosto, um fio de cabelo mais branco e assim por diante. Ou seja, isso também faz parte de um processo de envelhecimento fisiológico da coluna. Não é porque você tem uma ruguinha no rosto que você tem um problema, você tem alguma lesão nele, né? Isso faz parte de um envelhecimento. E a gente não envelhece só por fora, por dentro também nós estamos em processo de envelhecimento. Então é muito bom ter essa correlação, entender esse processo para não achar que, enfim, aquela série de alterações que aparece na descrição do seu exame de ressonância ou então de tomografia, aquilo é um problema para você. É por isso que não devemos atrelar a nossa conduta terapêutica ao exame de imagem, e sim ao comportamento de sinais e sintomas do paciente. Porque alterações, com o tempo, é normal nós encontrarmos, assim como os bicos de papagaio. Eles também estarão lá, mais cedo ou mais tarde. Por quê?
porque eles fazem parte desse processo de envelhecimento natural, fisiológico do nosso corpo. Tudo bem? Então, o que é importante é essa correlação clínica de sinais e sintomas, o comportamento dele, se esse paciente apresenta limitação de amplitude de movimento, mas qual a idade desse paciente? É claro que eu vou esperar uma pessoa de mais idade ter uma limitação maior de amplitude de movimento. Isso acompanha um processo também de envelhecimento natural. Mas é claro que se esse paciente, esse indivíduo, ele fizesse um acompanhamento, como fazendo uma analogia, você não leva o seu carro periodicamente, uma vez por ano, para fazer uma revisão, o corpo humano não é diferente. Ele também precisa de revisões periódicas, conforme as suas necessidades. Alguns precisam mais, outros menos. É como pacientes que nós temos na clínica. Tratamos, estabilizamos, controlamos o quadro do paciente. Ele volta periodicamente, conforme a necessidade, ou então para fazer essas revisões periódicas. Para quê? Para que a gente possa ter um controle da evolução daquele quadro clínico que ele apresenta. Tudo bem? Então, não se preocupem com isso, não é o fato de ter bico de papagaio que você tem que fazer procedimento cirúrgico de maneira alguma. Essas são as suas ruguinhas internas que estão lá na sua coluna e nem por causa disso isso é um problema, tá? Então, não se preocupem com isso, não percam o sono de vocês pelo fato de apresentarem bicos de papagaio, e não existem medicações que irão sumir com esses bicos de papagaio. O importante é que você tenha uma coluna que funcione na sua plenitude, ou seja, dentro das máximas amplitudes de movimento e livre de dor. Esse é o importante, independente das alterações que você venha ou não a apresentar. Então, eu faço até questão de martelar em cima desse conceito, porque a grande maioria disparada dos nossos pacientes, o tratamento ele será sempre um tratamento conservador. Tudo bem? Eu deixo aqui para vocês um grande abraço a todos. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, as suas sugestões, elas são sempre muito pertinentes e eu faço questão de vir aqui responder para vocês. Um grande abraço, saúde a todos e até breve.